Bom dia, todos bem? Estamos aqui mais uma vez em nosso programa Vida Inteligente Interativo, falando sobre coisas para o nosso crescimento, né? Pelo menos a gente tenta falar alguma coisa para o nosso crescimento, né? Deixa eu fechar a janela aqui atrás, porque eu não tinha fechado ainda, para não fazer barulho. Então é isso aí. Bem, eu trago primeiro uma notícia, mas antes eu quero cumprimentar quem está na sala. Bom dia, Márcia, Simone, Cláudio de São Paulo, Gabriel de Curitiba, Valci, Rosângela, Leung, André, Liz Andrade, Joel, Evandro Luiz e Lucas. Esse Evandro Luiz e Lucas, muito bem. E tem gente que está preferindo ficar fora da sala. Deve ter suas razões, né? Está aqui na internet, está no Facebook, mas na sala não entra. Talvez sejam, já conheça as razões, né? Mas tudo bem. Então eu quero trazer para vocês aqui, importante é quem está, né? Não quem não está. E primeiro eu quero trazer uma notícia que o Jorge me deu ontem, né? A questão do programa sobre o Akasha. O programa sobre a Akasha ficou encerrado por enquanto. Então o Akasha parte 2 será considerado Akasha parte final, ok? Então tivemos a parte 1 e a parte final. Não tem mais Akasha por enquanto e por um bom tempo. Explica-se. Nós iríamos entrar agora na questão da cosmogênese e da antropogênese. E o Jorge acha que ainda não é o momento, porque as pessoas não estariam preparadas para assimilar esse tipo de conhecimento, né? Sem subestimar ninguém. Porque tem gente que acha que já está transcendido, né? Mas paciência. Vai discutir com o Jorge isso depois. Então, o tema está por hora encerrado. Num futuro ou dentro do sempre, nós voltamos a falar sobre isso, caso haja necessidade. Ok? Tá entendido? Então beleza, é isso aí. Bom dia, Pablo Augusto. Pô, cara, é legal ter você aqui, né? É legal ter todos vocês aqui. Então, beleza? Na próxima quinta-feira, quando o Jorge estiver conosco no Vida Inteligente, eu deverei intuir algum outro tema que nós vamos conversar. A caixa está terminado por enquanto, ok? Então é isso aí. E, bom, o que eu ia lembrar mais? Assim, no dia 15 de novembro, estarei juntamente com o Jorge em Curitiba para o primeiro, vamos ver isso aqui, está aqui, ó, 23º Encontro Diálogo com o Universo, Ufologia, Ciência e Espiritualidade. Auditório do Hotel Lison, de 15 a 17 de novembro de 2013, está aqui, lá em Curitiba. E no próprio dia 15, às 3 horas da tarde, o Jorge vai palestrar, né, no congresso, e de noite, às 8 horas da noite, ele vai dar um workshop. Então, estarei lá com ele em Curitiba, dia 15 de novembro, ok? Muito bom. E aí, bom dia, Délia. E aí todo mundo vai se aproximando, tocando os tambores, fazendo contagem regressiva para o nosso encontro aqui dia 7 de dezembro, ok? Muito bom. O tema que se apresentou para a gente conversar hoje é atenção a quem precisa. Já disse para vocês que quando os temas se apresentam para mim, aí eu fico... Beleza, Walter? Fica tranquilo. O Walter disse que vai participar às vezes porque deu problema da banda aqui na empresa. Tem problema que logo em seguida você tem... A única pena é que você não pode interagir, né? Mas você tem logo em seguida no YouTube. Então, quando esses temas aparecem assim para mim, aí eu fico me questionando. Falo, caramba, por que esse tema apareceu? O que eu vou falar sobre esse tema? Atenção a quem precisa? Pô, por que essas coisas, né? E eu fiquei matutando ontem, mas aí eu fui dormir e hoje de manhã apareceu o porquê que era essa atenção a quem precisa e quem seria essa atenção, devia ser voltada a quem, né? A questão da atenção, a gente fica focado em coisas que a gente acha que são importantes, né? Eu percebo como pai, como avô que sou, e como a gente vai desenvolvendo a percepção também, né, sobre as outras coisas, eu percebo essa questão dos valores, os nossos valores e as nossas paciências, as nossas tolerâncias sobre uma série de coisas, né? Eu sempre repito e não me canso de repetir, podem descer o sarrafo,
a gente filosofa muito, mas na prática a gente não se vigia. Ou até se vigia, mas não se vigia o tanto necessário, né? Porque a gente tem comportamento que não condiz com aquilo que a gente professa. A gente acha que está equilibrado nas emoções e uma série de coisas, a gente vem fazendo comportamentos inadequados, seja momentos de explosão de raiva, seja proferindo palavras de baixo calão, seja sendo mal educado com parentes, com amigos, com tudo isso aqui. Isso aqui é normal, tudo bem, mas nós temos que ter consciência de que nós não estamos como pensamos estar, né? Nessa busca aqui. Temos muita coisa a trabalhar. E eu tenho percebido a impaciência, a intolerância, a falta de atenção que as pessoas têm, ou para aqueles que não lhes trazem interesse de nenhuma ordem, ou para aqueles que um dia cuidaram bastante deles, tiveram muita tolerância, muita paciência, deram muita atenção e hoje estão totalmente esquecidos, que é a questão dos nossos pais, a questão dos nossos avós, a questão das pessoas mais idosas, né? Essas pessoas requerem atenção, requerem cuidados, nos fizeram muitas coisas, né? Tem um vídeo na internet que eu postei, passou até num dos programas Vida Inteligente, né? Sobre a questão do pai que pergunta o que é aquilo, é um filme grego inclusive, o que é aquilo? E o pai responde, é um passarinho. Aí o pai logo em seguida pergunta, filho, o que é aquilo? E o filho está lendo, é um passarinho. Terceira vez o filho já se exalta a voz e na quinta vez, sexta vez ali ele esbraveja, fala mal, tudo isso aqui. E o velhinho, o idoso se levanta, vai até dentro da casa, pega um diário, senta do lado e começa a ler exatamente aquilo que ele fazia para o filho no passado. Então o filho não contém as lágrimas e cai em si, percebe o que ele estava fazendo. Então isso eu chamo a atenção, o programa de hoje é exatamente para chamar a atenção onde nós estamos faltando com atenção a quem realmente precisa. Não vou querer saber, não vou discutir aqui, cada um sabe de si, cada um vai buscar onde essa atenção está faltando. Eu tenho certeza que todos nós, ontem era dúvida e certeza, né? Hoje eu tenho certeza, todos nós reunimos condições de dar essa resposta. A quem devemos dar atenção, a quem precisa que seja dada a nossa atenção e que nós não estamos dando, ou nós não estamos dando de acordo. Muito bem, nós começamos falando sobre a atenção aos outros, né? Nossos pais, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, pessoas que nos ajudam, pessoas que precisam do nosso conforto, da nossa palavra, do nosso ombro, né? Mas quem mais precisa da nossa atenção somos nós mesmos. Uau! Como nós mesmos, exatamente. A gente fica atento a tudo, presta atenção em uma série de coisas que cada um sabe naquilo que presta atenção, né? Nos seus hobbies, nas suas que assistem na TV, o que vê na internet, o que ouve no rádio, e assim, mas não presta atenção em si. Muitas vezes, outros, ou seja, na maioria das vezes, os outros é que prestam atenção na gente, né? Os outros. A gente sabe vigiar o outro, a gente sabe fofocar, a gente sabe falar dele, sabe falar daquela, sabe falar disso, porque ele é assim, porque ele é assado, porque é assim, tal, a fulana, beltrana, esse, aquele, tal, a gente sabe. Nossa, a gente tem atenção sobre tudo no que se refere à vida alheia. Mas, quando essa atenção tem que ser voltada para nós, a gente se exime, a gente foge dessa questão e ainda fica bravo, acha ruim, vira a cara quando alguém chama a nossa atenção sobre quesitos ou questões que nós não enxergamos
não percebemos ou não queremos enxergar ou perceber. Né? Você já percebeu isso? Está todo mundo quietinho? Ou travou esse negócio? Nunca vi ficarem tão quietinhos assim. Deixa eu ver se eu estou sendo transmitido. Muito bem. Estou, está tudo bem. Então está tudo bem, é isso. Então eu trouxe aqui duas pequenas joias para compartilhar com vocês, né? Bom dia, Renata, bem-vinda. Para que a gente possa focar a nossa atenção em algumas coisas que a gente precisa, né? Aquilo que eu falei no começo do programa, as pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que realmente precisam da nossa atenção, né? Pessoas que a gente cruza todos os dias e que a gente nem percebe, pessoas que às vezes trabalham do nosso lado e precisam conversar com alguém, a gente não dá a mínima atenção para essas pessoas. Às vezes um filho quer falar conosco, a gente nunca tem tempo, às vezes um netinho, às vezes isso, aquilo. E, finalizando, e o mais importante que eu digo, a atenção que a gente deve dar para nós próprios. Essa atenção que gera conflito, gera, nossa, puxa vida. Eu posso dizer porque eu sou como é que eu posso dizer? Eu sou meu maior crítico, eu sou meu maior juiz, eu vivo focando minha atenção em mim, eu brigo comigo, eu expresso o que eu sinto. Então, sabe, eu sei que isso aí não é fácil de administrar, mas nós temos que fazer isso, Como já dissemos aqui em inúmeras oportunidades, navegar em águas calmas qualquer um navega. O bom marinheiro é aquele que consegue se virar em águas turvas, né? Em águas de tempestade, essas coisas. E nós temos condição para isso. Agora, é necessário que o mar fique revolto para que a gente tome alguma atitude? Não, mas a maioria de nós só toma atitude quando a coisa começa a degringolar, né? E às vezes é mais oneroso, mais cansativo, mais doloroso esse processo. Eu posso dizer que eu sou muito teimoso, eu sei o que eu quero, eu não guardo nada dentro, eu já fui diferente, hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar diferente. Então eu sei que esse conflito é necessário e a gente tem que saber contornar. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo aqui. A Lisa diz o seguinte: graças a Deus, né, aos meus, eu sou muito atenciosa, que é o meu forte, pois sou mãe, sou mulher antenada, atenciosa. Parabéns, muito bem. André, uma prática que eu estou me policiando é de não dar atenção para pessoas que eu julgo não ser muito espiritualizadas. Não sei se isso está certo. André. E nem vou contestar. Eu posso dar a minha opinião sobre isso, o que me vem de momento. Às vezes essas pessoas que não são as espiritualizadas é a que mais requerem sua atenção. Que talvez você seja o veículo, talvez você seja o caminho para essas pessoas começarem a se espiritualizar. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou ufólogo há mais de 50 anos, né? 52 anos para ser mais preciso, lidando com discos voadores, extraterrestres, essas coisas. Então você sabe, você falar de ufologia, sempre teve muita gozação, maluco, essas coisas. Todo lugar que eu chegava e algum amigo perguntava como é que estão as pesquisas, alguma coisa, então você tem alguma coisa nova para contar, eu contava. E tinha os engraçadinhos que começavam a tirar sarro. Mas conforme eu ia contando, esses engraçadinhos que no princípio começaram a tirar sarro, começavam a ficar atentos, prestar atenção, e no final de gozadores passavam a ser interessados pelo tema, pelo que a gente demonstrava, pelo que a gente mostrava, pelo que a gente falava, pelas testemunhas e tudo. Então, André, talvez essas pessoas que não são espiritualizadas e que você não dá atenção sejam as mais necessitadas da sua presença ou da sua atenção. Pensa nisso, pelo menos, é a minha opinião, ok? Cada um sabe de si. Então, beleza, é isso aí. Eu quero passar então para vocês agora o texto que eu trouxe aqui, é muito interessante. Lembre-se, atenção é uma necessidade psicológica, isso precisa ser entendido. Por que as pessoas precisam de tanta atenção? Porque, em primeiro lugar, todos querem que os outros prestem atenção neles. Por que todos querem ser especiais?
alguma coisa está faltando dentro deles. Você não sabe quem você é. Você conhece a si próprio apenas através do reconhecimento de outros. Você não tem nenhum acesso direto a si mesmo. Você vai pelos outros. A maioria de nós é assim. Se alguém diz que você é bom, você se sente bem ou bom. Se alguém diz que você não é bom, você se sente muito, muito deprimido. Então você não é bom. Se alguém diz que você é bonito, você fica feliz. Se alguém diz que você é desagradável, você se torna infeliz. Você não sabe quem você é. Você simplesmente vive a partir de opiniões de outros. Você segue colecionando opiniões. Você não tem nenhum reconhecimento direto e imediato do seu ser. Eis porque você pega um eu emprestado. Daí o seu anseio por atenção. Muitas pessoas são ávidas por atenção. Exatamente por tudo isso aqui que nós estamos lendo. E quando as pessoas estão atentas a você, você sente como se estivesse sendo amado. Porque quando em amor, nós damos atenção um ao outro. O amor é atencioso. E todo mundo tem sentido falta de amor. Raríssimas pessoas alcançaram a experiência do amor, porque amor é presença espiritual. Milhões de pessoas vivem sem amor, porque milhões de pessoas vivem sem espiritualidade. Esqueceram do amor. Como substituir essa lacuna? O substituto mais fácil é angariar a atenção das pessoas. Isso irá enganar você, irá te trapacear, dando a impressão de que eles te amam. Buda é amor absoluto. Ele amou a existência e a existência o amou. Isso é samadhi, quando você está em relacionamento orgásmico com o todo. Buda conheceu o orgasmo pleno. O orgasmo que não é do corpo e também não é da mente, mas da totalidade, não parcial. Ele veio a conhecer este êxtase. Nesse estado não há necessidade de pedir nenhuma atenção de ninguém. O texto vai estar à disposição daqui a pouquinho para vocês lerem. Mas tem muita profundidade nisso e cada um veja como isso vai reverberar no seu ser. Deixa eu ver aqui. Nossa, que pigarro que está hoje, hein? Mas tudo bem, deve ter sua razão. Será que é alguma coisa que eu deixei de falar? Pablo Augusto, penso que esquecemos da nossa condição de escravos. Da mesma forma que se tirou a fala do macaco, se tira a cognição do mundo do ser humano. Você não conseguir olhar para si é proposital, foi imposto. Pode ser, mas se foi imposto, a gente pode, as leis estão aí para serem questionadas, né? As leis humanas. Se alguém me impôs de não olhar para mim, eu vou, na minha qualidade de teimoso e de taurino, eu vou olhar sim, vou procurar saber isso. Liz Andrade, às vezes os tais menos espiritualizados estão na função de denunciar alguma coisa do grupo que precisa ser trabalhado. Muito bom, Liz, é isso mesmo, boa percepção. Bom dia, bem-vinda, Elizabeth. Cacá, bem-vinda também. Pablo Augusto, imposto por esta tal divindade das sociedades herméticas. Isso é verdade. As sociedades herméticas, além de nos privarem de conhecimento todo esse tempo, estabeleceram também algumas ordens, entre parênteses, né, que nos atrasaram muito. Mas ainda bem que o tempo cura tudo, né? Joel Duarte, dar atenção é uma espécie de caridade. Dar atenção é uma espécie de caridade para os outros e para si mesmo. Quem não necessita de atenção em certo grau? Nossa, todos nós. Da mesma forma como todos nós somos carentes, por raras exceções, né? Eu não sou das raras exceções, eu sou um carente. Simone, se recolhendo um pouco e adquirindo conhecimento, ficará mais equilibrado para se relacionar, aconselhar os filhos e conosco mesmo. Principalmente vejo muitos pais sem paciência alguma com os filhos. Puxa, não só isso, filhos sem paciência com os pais, não sei que mundo é esse, mas o Jorge disse que está tudo dentro dos conformes. Então vamos buscar esse entendimento que ele tem e que eu ainda não consegui buscar, né? Muito bem, passado esse primeiro texto, né, que nós falamos sobre a atenção e essa falta, essa necessidade que nós temos de atenção para nós mesmos,
passar mais uma coisa já em outro grau mais amplo. Questão de olhar para nós mesmos, focar essa atenção para nós, para buscarmos esse conhecimento. Valcir, nascemos onde deveríamos nascer? Sei lá. O dia que eu tiver consciência disso, eu vou dizer isso de boca cheia, né? Por enquanto eu não tenho. Não sei se eu nasci onde eu tinha que nascer, não sei se eu estou aqui porque eu tinha que estar. As provas eu não tenho ainda e eu necessito delas, né? Por que eu necessito delas? Porque andei e sempre vivi no mundo de Maia. E nem sei se eu estou ainda vivendo no mundo de Maia. Sei o que eu estou fazendo aqui, não sei se é Maia. Evandro Luiz, se somos todos um, então ignorar outro seria como ignorar uma parte de si mesmo. Bingo, Evandro. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Então vamos ler mais um texto que eu trouxe para vocês. Acompanhem comigo. E como sempre, eu volto a afirmar que isso aqui estará disponibilizado 30 segundos depois que acabar o programa. Já vai estar na comunidade Vida Inteligente do Facebook, que está beirando os 4.000 assinantes. Faltam, acho que 40 pessoas ou menos do que isso para formarmos 4.000 assinantes. Onde estão essas pessoas? Não sei, estão na comunidade, né? Mas está aí. Bem-vindas, estão onde deveriam estar. Encontrar o observador em sua pureza é a maior conquista na espiritualidade. Pois o observador aqui, observar é ter atenção, então é o mesmo termo, não tem nada fugindo do termo. Encontrar o observador em sua pureza é a maior conquista na espiritualidade, pois o observador em você é a sua própria alma, a sua imortalidade. Mas nunca, por um único momento, pense, eu o peguei, pois esse é o momento em que você erra o alvo. Observar é um processo eterno. Você sempre vai se aprofundando, mas nunca chega ao fim, no qual possa dizer, eu o peguei. Na verdade, quanto mais fundo você for, mais fica consciente de que entrou num processo eterno, sem nenhum começo e sem nenhum fim. Mas as pessoas estão observando somente os outros. Olha aí o que a gente falou agora há pouco. Elas nunca se importam em observar a si mesmas. Todo mundo está observando. Este é o observar mais superficial. O que o outro está fazendo, o que o outro está vestindo, como ele aparenta. Todo mundo está observando. E observar não é algo novo a ser introduzido em sua vida. Ele apenas precisa ser aprofundado, tirar dos outros e direcionar aos seus próprios sentimentos interiores, pensamentos, estados de ânimo e, finalmente, ao próprio observador. Use essa energia de observação para uma transformação de seu ser. Isso pode trazer para você tanta bem-aventurança e tanta bênção que você nem mesmo pode sonhar a respeito. Um processo simples, mas uma vez que você comece a usá-lo em você mesmo, ele se torna uma meditação. Pode-se fazer meditações a partir de qualquer coisa. Qualquer coisa que o leva a você mesmo é meditação. E é imensamente significativo encontrar sua própria meditação, pois nesse próprio encontrar você encontrará imensa alegria. E porque é o seu próprio encontrar e não algum ritual imposto sobre você, você adorará entrar fundo nela. Repito, e porque é o seu próprio encontrar e não algum ritual imposto sobre você, você adorará estar fundo nele. Quanto mais fundo você entrar, mais feliz você se sentirá, tranquilo, mais silencioso, mais integrado, mais majestoso, mais gracioso. Todos vocês conhecem o observar, então não se trata de aprendê-lo. É apenas uma questão de mudar o objeto da observação. Faça isso. Observe seu corpo e você ficará surpreso. Posso mover minha mão sem consciência e posso movê-la com consciência. Você não perceberá a diferença, mas eu posso sentir a diferença. Quando a movo com consciência, há uma graça e uma beleza nela, uma serenidade e um silêncio. Você pode caminhar estando atento a cada passo. Isso lhe dará todo o benefício que o caminhar pode lhe dar como exercício, mas o benefício de uma meditação simples, fantástica. Vou repetir. Você pode caminhar estando atento a cada passo. Isso lhe dará
todo o benefício que o caminhar pode lhe dar como exercício. É isso que a gente está fazendo aqui todo dia, nesses últimos 8 anos, ou seja, durante toda a nossa vida, né? Caminhar atento a cada passo. Mais o benefício de uma meditação simples, fantástica. Você não deveria deixar passar inconscientemente nem mesmo um único momento. A observação afiará a sua consciência. Essa é a religião essencial. E tudo mais é apenas conversa. Vamos terminar. Se você puder fazer somente observação, nada mais é necessário. Meu esforço aqui é fazer a religião tão simples quanto possível. Todas as religiões fizeram justamente o oposto. Elas fizeram as coisas muito complexas. Tão complexas que as pessoas nem ao menos tentaram. É isso aí. As fontes, tudo vocês vão receber daqui a pouquinho, ok? Eu acho que ficou muito explicado aqui onde a gente deve focar a nossa atenção, a nossa observação, a observação principalmente de cada passo que a gente dá, de cada atitude que a gente toma, que aí é que está o grande aprendizado. E nós já aprendemos muita coisa, mas nós não demos conta disso aqui que nós aprendemos, ou nós não tivemos consciência daquilo que nós já aprendemos, né? Por isso que muitas vezes a gente se ouvindo falar, ou a gente relendo algum livro, ou revendo um filme, a gente, nossa, como tem coisas que eu não percebi, como é que eu não percebi isso antes, como é que eu não vi isso aqui, já assisti 50 vezes, por quê? Porque a sua consciência é diferente, não tinha condição, você não estava preparado para entender ou observar aquelas coisas porque você ainda não tinha consciência, ok? Simone, deixa eu ver, um pouquinho antes. Muito bom o texto, a Nilton está aqui, ó. Dispensa comentários, pronto para aplicação. Sacudir para misturar e tomar. Muito bom, Nilton. Simone, não devemos fazer o que a Matrix quer, ou seja, nos separar, pois sozinhos ficaria muito mais difícil. Mas como falam na Matrix, muitos não estão prontos para ser desplugados. Defenderão a Matrix de todas as formas, estão programados. É o que a maioria de nós está, programado. E continua se programando diariamente. Lisa, muito bom. Que bom que vocês gostaram do texto. André, uma vez conversando com um membro da Sociedade Teosófica, ele disse que a melhor meditação que existe é você perguntar sem cessar: quem sou eu? Quem sou eu? Isso. De repente, né? De repente você obtém a resposta. Mas você tem que perguntar e se ouvir, né? Você não só perguntar. Délia da Mata, maravilha de texto, tema fantástico e muito profundo. Que bacana, fico feliz que o tema apresentado tenha agradado a todos. Bem, hoje nós estamos em cima da hora, o texto foi, como é que se diz? Hoje é sem mais nem menos, o necessário. Eu acho que nós atingimos o necessário. Eu já vou postar esse texto para vocês e tenho certeza de que nós teremos fruto de reflexão. E voltando para aquelas pessoas, Pablo, não sei não, quem sou eu? O cara vai morrer e não vai saber nada. Quem sabe? Às vezes ele pode descobrir, não sei. Esse que é o bom da vida, né? A graça da vida, que eu acho, né? Que você não tem resposta nenhuma, você vive buscando a resposta. Eu acho que quando você obtém as respostas, não tem mais graça nenhuma, você já tem consciência do todo, então você já não se importa mais com esse tipo de questionamento, né? Porque, como diz o Jorge, você é tudo, né? Então, repetindo para aqueles que entraram tarde hoje e criaram uma expectativa, e eu vou tirar essa expectativa agora. O tema Caixa com Jorge Antônio Ouro finalizou, pelo menos por enquanto, porque, segundo ele me disse ontem, nós devíamos interromper, que o próximo passo seria entrarmos em antropogênese e cosmogênese, e ele acha inoportuno no momento, do jeito que as coisas estão andando, do jeito que a gente está passando as questões, não haveria absorção, entendimento, alguma coisa assim. Depois, quem sabe, no próximo programa, na semana que vem, quando eu intuir o tema da semana que vem, eu permita a ele, ou chame a atenção para que ele possa dizer o porquê não darmos a sequência no momento, pelo menos para o tema A Caixa, né? Ele acha que até onde foi passado é o suficiente por enquanto. Quem sabe mais para frente a gente volta a tocar. Ok? Gente, obrigado por terem estado comigo, me ensinado um pouquinho mais. Um fraterno abraço e um feliz sempre.